Diego. Aí o Diego, o Miguel e o Everton são daqui. Ele é seu irmão? Muito boa noite, que coisa gostosa estarmos juntos novamente nessa semana aí que estamos fazendo lives para casais,
para famílias e tem sido um tempo precioso. Às vezes você que está em casa não tem a noção do quanto nós que estamos aqui somos trabalhados e somos ministrados. Nós temos a oportunidade de não só falar ao seu coração, mas Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Então, as pessoas que têm passado por aqui têm trazido experiências, relatos, algo que eles têm aprendido com Deus ao longo da caminhada, no seu casamento, mas ao mesmo tempo eles estão sendo alimentados, supridos, sustentados por Deus nesse tempo. Então é um prazer, é uma alegria estar com você mais um dia, essa semana, a quarta noite da nossa programação, e como Deus tem nos abençoado. Só para você entender, no início desse ano, eu me reuni com o Ministério de Casais para que a gente pudesse traçar o que nós tínhamos de trabalho para o ano, o que nós poderíamos fazer. Aí nós pensamos, logo no início do ano, fazer um evento com os casais, não um jantar nada, mas algo para que os casais viessem, tivéssemos uma palestra, algo motivacional para as nossas vidas. Depois pensamos em momentos específicos que teríamos outras programações também, como palestra para casais. Éramos para a semana passada estarmos num hotel, inclusive tínhamos pago o hotel, reservado, pago o hotel para que a gente pudesse estar ali, ministrar, ter uma noite com a nossa esposa, o nosso marido, dormirmos, tomarmos um café, ficarmos um tempo juntos, mas eu acho que Deus olha para nós assim e fala, negativo, hein? Você está sonhando isso, mas não é isso que eu quero para você esse ano. E Deus nos fez aprender em tudo isso, nessa pandemia, em toda essa situação. Deus nos fez aprender e nos deu ferramentas maravilhosas. Antes da gente começar aqui, eu estava comentando que, por mais que a gente já tinha uma estrutura e já tínhamos uma certa facilidade de fazer algumas coisas, eu confesso para você que eu tinha muita dificuldade de falar com câmera, muita. Quando me pediam, pastor, grava um vídeo para mim aqui, de saudação, olha, o senhor vai participar desse evento, faz aí uma chamada num vídeo. Olha, irmãos, eu tinha uma dificuldade tremenda, por mais que aos domingos nós estávamos aqui transmitindo a mensagem, eu falava olhando no olho das pessoas, mas olhar para a câmera para mim era algo muito difícil, né? Hoje eu já estou me sentindo, sei lá, um Jô Soares da vida, um Pedro Bial, um William Bonner com essa voz poderosa que eu tenho. Hoje eu já estou me sentindo uma outra pessoa, mas brincadeiras à parte, Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa. E nós estamos chegando até você, né? Se não tivesse acontecendo essa pandemia, essa semana não teria existido, essas palestras não teriam acontecido e você provavelmente não teria sido alcançado. Então nada é por acaso. Deus tem propósito em todas as coisas. Nós fizemos um planejamento, uma programação e Deus olhou para tudo isso e falou, olha, até que é boa, mas não é isso que eu quero, eu tenho algo maior para a vida de vocês. Eu quero alcançar mais que 40 casais, eu quero alcançar mais que 80 pessoas, eu quero abençoar muita gente. E vocês não vão entender o que eu vou fazer não, mas eu quero abençoar muita gente. E foi isso o que Deus fez. Para você ter uma noção, ontem e antes de ontem nós tivemos 600 pessoas participando conosco, que é um número muito grande. No meio de uma semana, não é culto habitual e nós temos essa quantidade de pessoas, isso é muito bom. Então você tem sido abençoado, eu tenho sido abençoado e eu, com toda certeza creio que você será grandemente abençoado nessa noite também. E hoje o assunto é quente, né? Eu pedi para aumentar já o ar-condicionado aqui, brincadeira, hoje o assunto é bom, né? E para falar de um assunto tão bom assim, que é sexualidade, a nossa temática é dentro de 4 paredes, para falar sobre esse assunto, eu convidei 2 pessoas e aceitaram de coração estarem aqui conosco, e foi muito bom, porque vamos dizer assim, os 2 são pastores, né? Porque a minha esposa não é pastora, mas me ajuda no pastoreio da igreja. Eu sou pastor, mas ela me auxilia no pastoreio da igreja. E aqui nós temos um casal de pastores, mas além de pastor, que é o Wilson, nós temos a Yara, que é psicóloga.
E isso é muito bom, porque quando falamos de sexualidade, né, como é bom a gente ter essas direções diferentes e eu posso confessar para você, a gente estava conversando aqui antes, né, batendo um papo, o assunto estava muito interessante, que pena que não estava no ar ainda. Mas eu gostaria muito que você participasse conosco. Então você pode assistir, você pode curtir. Eu gostaria que você clicasse aí no cantinho do seu vídeo em compartilhar, coloque isso também na sua linha do tempo. Nós queremos também que você envie, aqueles que são membros da Maranata, eu normalmente encaminho o link, aqueles que frequentam também, você pode também aí no seu WhatsApp clicar nesse link e mandar para outras pessoas. Mas além disso, eu quero que você interaja conosco. Eu estou aqui com o tablet no colo, você pode mandar perguntas. E hoje também, como o assunto é íntimo até, né? Se você achar, não, eu não quero mandar por aqui, eu não quero me expor na pergunta aqui, aí você pode mandar pelo WhatsApp. O número está aparecendo aí para você. Você então encaminha para o meu WhatsApp. Esse número aí é do meu celular. Então você encaminha para mim. Dessa forma, eu não vou dizer o seu nome, não vou dizer quem é que está perguntando, apenas vou fazer a pergunta. Tá certo? Aquilo que nós pudermos responder, está dentro da nossa alçada a fazer, nós vamos fazer com carinho. E queremos, através disso, sanar as suas dúvidas e abençoar o seu coração. E antes da gente começar, eu quero dizer, olha, para mim é um prazer, mesmo uma alegria, vocês estiveram aqui conosco dia 29 de fevereiro, nós estávamos com muitos casais aqui, e vocês puderam ministrar a nossa vida, isso foi muito bom. E eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Primeiro eu agradeço a presença de vocês, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para falar, para expor, né, como pastor, como psicóloga, expor o ponto de vista de vocês, o pensamento de vocês, aquilo que Deus tem usado a vida de vocês também para ministrar nessa área. Fiquem muito à vontade e é uma alegria muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe muito. Não sei se vocês querem dar uma saudação, falar também algo, daí a gente já vai partir para as perguntas aqui. Pode falar, Wilson. Pode ser. Boa noite, pastor. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês que estão nos assistindo agora. Quero dizer também que para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui na igreja e compartilhando um tema que nós gostamos muito, temos muita liberdade para falar, temos uma vivência muito boa nessa área e aproveitando e dizer, nós nos damos muito bem, então por isso que nós podemos falar sobre sexualidade. Mas me permita nesse início de saudação aqui, 2 versículos de Provérbios capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A gente percebe aqui que a sabedoria é algo que a gente vai construindo, a gente recebe do Senhor, mas vai construindo ela como uma casa com 7 colunas, bem edificada. E por que não dizer que sexualidade também é algo que a gente constrói, que a gente vem construindo como se constrói sabedoria. Então, com essa palavra eu quero estar meditando nessa noite e sempre pensando assim, sexualidade é algo alegre, é festivo, é cheio de beleza. Sexualidade é uma bênção do Senhor. Eu também quero saudar a todos que estão nos assistindo, dizer também que é uma alegria para a gente poder estar aqui nessa noite e falar sobre um tema tão importante, que traz sim muito viés de alegria, de prazer, mas que também traz muitas dúvidas ao coração de muita gente. Como terapeutas, nós cuidamos de pessoas e acompanhamos a vida de pessoas nos seus casamentos, e a gente tem visto que muitas vezes por falta de conhecimento, de esclarecimento, por falta de orientação, as pessoas estão perdidas e estão sonegando a possibilidade de aproveitar muito a sua vida sexual. E talvez a gente consiga conversar um pouco nessa noite sobre isso. Não está aqui nas perguntas, mas eu só conhecer um pouquinho vocês. Vocês falaram para mim que estão aqui
em Campo Grande desde 2015. Isso. Antes vocês nasceram em Cidrolândia, viveram? Eu sou natural de Cidrolândia. Cidrolândia. A Yara é natural de Vicente Dutra, Rio Grande do Sul. Olha só, por isso esse sobrenome, então. Sim, por isso sou descendente de alemães, pai e italiano, mãe. Que legal. Outra coisa, a vida de vocês, quantos anos de casado, caminhada, quanto que? Muito bem, esse ano nós vamos completar 33 anos de casados, então podemos dizer que estamos com 32, quase 33 anos, né? E aproveitando para dizer que nesses 32 anos de casado, a Yara tem sido um presente de Deus para a minha vida, né? Como esposa, como amiga, e eu acho que eu sou um privilegiado, pastor, porque eu durmo com uma psicóloga, então ela pode me tratar, eu tenho um divã, o divã é o nosso colchão, é a nossa casa, né? Então é muito bom, são 32 anos de vivência, de aprendizado, e é importante a gente dizer que esse tema a gente não domina na plenitude, porque o dia que a gente dominar ele na plenitude, deixa de ser uma sexualidade alegre, uma sexualidade criativa. Mas eu posso dizer que a Yara tem sido para mim uma mina de ouro, onde eu tenho descoberto a cada dia as preciosidades que ela tem como mulher. Legal. Que bom. Então vamos lá. Dentro da questão da sexualidade, eu como pastor, a primeira vez que eu ministrei sobre sexualidade foi em Dourados. Dourados é uma igreja grande, o pastor Edson, certa vez, ele falou assim, vamos trabalhar, ele tinha uns insights, falou, olha, tem o cantinho do profeta que foi montado, então lá no cantinho do profeta que foi montado, foi colocado uma mesa, uma cadeira, uma cama e uma lamparina. Vamos trabalhar 4 áreas, né? Então ele quis trabalhar a mesa como uma questão de trabalho, a cadeira como algo de lazer, a cama como sexualidade e a lamparina como espiritualidade. Ele trabalhou esses 4 pontos. E aí nós começamos a série, foi muito interessante, porque a primeira mensagem para falar sobre o quartinho do profeta, nós fizemos uma mensagem a 2 mãos aí, porque ele pregava, ele falava o ponto 1 e eu falava o 2, ele o 3 e o 4, nós pregamos juntos. Foi uma experiência única na minha vida de ter uma outra pessoa junto pregando comigo no púlpito, no mesmo domingo. E aí, é óbvio, a questão da sexualidade ele jogou para mim, e ele nem ficou na igreja. Ele arrumou uma viagem para Costa Rica e me deixou sozinho. E para falar numa igreja de quase, naquela época tinha uns 1.200, 1.500 membros, ele me jogou a batata quente, eu tinha que falar em 2 cultos, e aí eu tinha uma calça xadrez verde, larga. O pessoal de Dourados vai lembrar disso. Eu fui com aquela calça xadrez, eu sempre pregava de camisa e gravata, ou terno. Aquele dia eu fui de polo, sapatênis, calça larga. Eu falei, irmãos, eu estou bem à vontade, porque hoje o culto é quente. E eu lembro da pregação, foi espontânea, foi alegre, muito antes do Cláudio Duarte, foi muito joia, né? Foi muito joia. E não posso nem dizer o que os irmãos falaram, alguns irmãos falaram para mim à porta e tudo mais, mas foi muito joia. Os irmãos passaram na porta e falaram, pastor, estou correndo para casa para colocar a palavra em prática. Essa é a palavra que eu vou colocar em prática na minha vida. Mas foi muito divertido. Mas ao mesmo tempo eu percebo assim, essa é uma temática ainda difícil de se trabalhar na igreja. Por que será? Bom, não sei se é só na igreja ou em casas, muitas casas ainda é muito fechado esse assunto. O que vocês, na experiência de pastorado e de famílias, o que vocês têm percebido? Por que talvez esse tabu, essa dificuldade tão grande de lidar com um assunto que deveria ser, sei lá, fácil de lidar, né? Talvez como igreja eu possa responder. Interessante esse nome tabu, fazia muitos anos que eu não ouvia, né? E fui ver no dicionário o que significa a palavra tabu, e ela é interessante, que tabu era um sistema espiritual onde excluía algumas coisas e determinava que essas coisas ou pessoas eram sagradas, eram reservadas, e impedia o acesso daquilo que era profano
na presença dessas pessoas. Então daí surge o nome tabu, é algo reservado, é algo que depois se tornou proibido de ser falado. Agora, interessante que o dicionário também fala que tabu é um nome, em algumas culturas no Brasil, em algumas regiões do Brasil, para açúcar mascavo. Interessante, né? Então aquilo que era escondido, que está escondido muitas vezes, pode também se tornar algo doce, um açúcar mascavo para desmistificar aquilo que está tão escondido nos púlpitos das igrejas. Mas você cita aí o nosso querido pastor Cláudio Duarte. Eu acho que esse pastor contribuiu muito na quebra de tabus, principalmente nas igrejas mais conservadoras. O estilo dele, o jeito dele pregar também foi uma porta que se abriu, e esse tema ficou um tema leve e gostoso para ser pregado nas igrejas. Agora, não resta dúvida que algumas igrejas realmente ainda são muito reservadas nesse assunto, né? Porque também dentro do casamento, a questão eu acho que antes da sexualidade vem a comunicação. Os níveis de comunicação são muito ruins, via de regra, nas famílias, no casal, né? E também essa linha de comunicação igreja, família, tem crescido muito nos últimos anos, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, a geração, um grande pioneiro no Brasil que trouxe essa ideia de nós precisamos trabalhar o lar cristão. Quem foi? Jaime Kemp, né, que tem um legado, né? Nós, adolescentes, já estávamos ouvindo as palestras dele, correndo atrás dos seminários dele para assistir, para aprender. Então, era uma pessoa que tabulou algumas formas de ensinar as pessoas a se relacionarem dentro de casa. Não só os cristãos, casais, de forma geral. Porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem fazer. Interessante, né? Não sei se eu li, não me lembro agora o autor, mas uma frase que dizia assim, tem coisas que, mesmo depois de milhares de anos de uso, parece que a gente sempre tem que aprender de novo, parece que toda geração não sabe. Né? Casa, não sabe se comunicar. Tem filhos, não sabe criar. Né? Todos nós passamos, por exemplo, pela adolescência, e cada geração que passa pela adolescência, alguém diz, poxa, como é que faz isso? Né? Então, mas de certa forma, eu acho que agora nós estamos vivendo uma abertura, porque nós temos acesso, muito mais acesso. Né? Então, se na questão do século, da era, do mundo, essa abertura está acontecendo, as pessoas estão até vivendo uma liberalidade dentro da sexualidade, nós também, como cristãos, estamos podendo viver um conhecimento mais aprofundado, quebrando barreiras em relação a isso, tomando para nós isso que é humano e que é necessário, e que é saudável e que é primordial na nossa vida. Porque a gente percebe o seguinte, vamos pegando pelos tempos, você falando a respeito de os pais não falavam nada. Vamos pegar nós aqui. Meu pai nunca falou de sexualidade comigo, nem minha mãe. Eu imagino que os pais de vocês também, ou comentaram alguma coisa, talvez com a menina. Sim. Quando começa ali a puberdade, porque a menina se assusta, né? Sim. Sangue, de onde vem esse sangue? O que está acontecendo? O que é isso? Né? Ou o seio está crescendo. Então, algumas coisas, a menina, talvez um contato um pouquinho mais com a mãe, tem essa liberdade de... Mas, mesmo assim, não é aprofundado. Né? Como é que vai ser a noite de núpcias? Como é que você vai... Essas coisas não se falam, né? Então, a informação que às vezes a gente tinha ou tem é de fora. O que falaram, o que eu ouvi, o que, né? A gente fica atento aos de fora. Hoje, nós pais temos que estar muito atentos, porque se nós não falarmos, o mundo vai falar de forma muito tranquila, porque, que nem eu estou aqui, assim como eu estou, meu filho também tem acesso. Então é muito fácil, num clique ele sabe o que está acontecendo. E também tem a questão de que não é porque uma coisa não é falada que ela não é transmitida. Só que aí a questão está em como ela é interpretada. E quem está ensinando, como está ensinando e como ele vai aprender.
Então ele pode aprender com base, com princípios, com valores, ou de uma forma totalmente deturpada que vai gerar, não é verdade? Verdade. Então, aquilo que a gente está falando hoje, por mais que possa parecer estranho num ambiente de igreja falar, mas deveria ser algo que talvez as pessoas não tenham noção de como as pessoas são atingidas nessa área. Quantas pessoas nós tratamos em gabinete, no consultório, por conta dessa área, e se tivesse sido falado, ou tratado, ensinado lá atrás, talvez eles não teriam. Com certeza. Não é verdade? Verdade. Então, bom, a questão, vamos deixar o Wilson falar mais um pouco nessa parte. Sexo, bênção ou pecado? Sexo é bênção. Vamos lá, vamos entender essa questão, né? Quando nós... A pergunta é simples: quem é que mais entende de ser humano? Quem criou o ser humano, que é Deus. Então, quando você olha, por exemplo, um carro, vamos pensar, eu gosto sempre de ter um exemplo aí de uma Ferrari. Quem é que mais entende de uma Ferrari? O engenheiro da Ferrari. Então, o engenheiro da Ferrari conhece o carro e ele tem um manual para como você aproveitar o melhor desse carro, o potencial desse carro. Então, quem entende melhor do ser humano é quem criou o ser humano, é Deus. E no manual de como funciona esse ser humano, o engenheiro Deus, ele já deixou todas as coordenadas de uma sexualidade que muitas vezes a gente não vê nas entrelinhas e nas linhas das Escrituras, mas a Escritura é muito clara quando diz isso. O sexo foi algo criado por Deus. O sexo é bênção do Senhor. Embora uma cultura mais conservadora via na sexualidade apenas a questão reprodutiva, nós vamos ver logo na beleza do jardim do Éden, quando Deus forma o homem e a mulher, que apresenta a eles estavam nus, e a palavra do Senhor diz, eles estavam nus e não se envergonhavam. Aí o Senhor disse, e o Senhor os abençoou e disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Como que eu vou multiplicar e encher a terra? Através do sexo. Então o sexo é ordem de Deus, é bênção do Senhor, tem o fator multiplicador, mas tem o fator satisfação também. Então ele é bênção. Até mesmo é bênção e prazeroso. Prazeroso, exato. O Deus que fez o ser humano com zonas erógenas, exatamente para que tenha prazer. Isso. Interessante, sabe, pastor? Não sou muito do hebraico, mas você deve conhecer bem o hebraico. A expressão que o Adão faz quando ele vê a Eva, quando vê aquela beleza na frente dele no jardim do Éden, ele olha, a expressão que ele fala, o homem é ish no hebraico, a mulher é ish então uma expressão aberta. Então quando o Adão vê a Eva, ele fala ish o que é isso, Senhor? Então ele está contemplando a Miss Universo. A Eva era a Miss Universo, lógico, só tinha ela no Éden, Era a mulher mais linda que tinha ali, mas o Adão ele fica impressionado com a beleza toda dela, na verdade. E quando que o sexo deixa de ser bênção, se torna maldição, se torna pecado? Isso também a gente tem que deixar claro. Importante. Nós precisamos conversar com isso, e nós temos que ter a liberdade, a maturidade, a autoridade de dizer isso à luz das Escrituras. Qual que é a definição de sexo na Bíblia? Veja bem, a ordem do Senhor é: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Tem todo um princípio, tem todo um valor de construção de família. Qual que são os princípios? O que é o deixar o pai e mãe? É a maturidade. Então, primeiro eu tenho que ter uma maturidade para deixar o meu pai, ter uma vida independente do meu pai, independente financeiramente, independente geograficamente. É esse deixar que o Senhor orienta na palavra. Deixa, o homem está maduro, ele cresceu. Depois disso, então, ele se une à sua mulher. Essa união é a bênção. Nós entendemos que essa é a bênção do Senhor. Deus os abençoou, e quando o Senhor o abençoou, eles se tornaram uma só carne. Certo? Então, o sexo ele é bênção quando o Senhor o abençoa. Agora, quando que ele começa a ser pecado? Quando nós invertemos os valores, quando nós invertemos esse princípio bíblico. Nós ainda não temos maturidade, nós ainda somos infantis, não temos responsabilidades financeiras, emocionais, não somos maduros, nós ainda não temos a bênção do Senhor,
e já estamos nos unindo sexualmente. Há uma inversão de valores. E nesse momento, eu creio, pelas Escrituras, esse é o pecado. Por quê? Sexo sem bênção do Senhor, aí sim ele se torna o pecado. Assim nós acreditamos, segundo as Escrituras. Ok? Não só a questão do antes de, quanto também fora de. Isso, né? Exatamente. Antes de me casar. Ah, sim, claro, claro, exato. Mas também Isso. fora da aliança. Perfeito. É interessante que família é um projeto de Deus. Nós temos que deixar muito claro isso. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, festa de casamento. O Deus encarnado, o primeiro milagre dele, ele faz nas bodas de Caná, na Galileia. O ministério do milagre do Senhor começa no casamento. A família nasce no jardim. Deus começa o seu milagre em Jesus Cristo no casamento. Quando a gente olha, por exemplo, para os profetas, para os apóstolos, na unção do Espírito Santo, é família de novo, né? E é interessante isso, que a questão do extraconjugal, né? É o antes, é o depois do casado, porém, sem aquela que o Senhor me abençoou, né? Então, nesse sentido, a monogamia, ela é bíblica. A poligamia, ela nasce dos costumes pagãos. Ela foi inserida dentro da cultura de Israel e trouxe muita perturbação, trouxe muita discórdia, muita desunião, muito ciúme, porque do ponto de vista bíblico é monogamia. Deus fez o homem e a mulher e apresentou, é o casamento, certo? Isso é o princípio da sexualidade saudável. Tanto é que a gente tem trabalhado ao longo da semana esse texto de Gênesis 2, 24 e 25, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. É muito claro, é específico, né? Frase repetida, vamos colocar assim, está na boca de Adão, está na boca de Jesus, Mateus 19, está com o apóstolo Paulo, aos Efésios. Então nós temos essa frase repetida em momentos distintos, mas sempre com a mesma conotação. Deixa o homem pai e mãe, acabou aqui, une-se à sua mulher. Não há as suas mulheres, é uma só. Exatamente. Né? Isso é muito importante. É bênção, isso é bênção. A gente precisa falar isso também, porque a própria religião, infelizmente, acabou, quando a gente lê história, vê a história, a própria religião acabou tornando a sexualidade como algo sujo, como algo pecaminoso, como algo imundo. Né? Às vezes, até mesmo os nossos pais, de forma equivocado, ou até mesmo inocente, falava assim, não, você não pode ver isso é sujo, isso é feio, né? Então isso fica na cabeça, isso é sujo, isso é feio, mas o que é sujo, o que é feio, né? O certo isso não é para a sua idade, isso não é para você ver, não é o momento, mas não que é sujo ou feio. O sexo é lindo e é limpo desde quando feito nos princípios, nos moldes de Deus. Isso tem que ficar claro, porque tem muita gente, eu já vi, e algumas religiões acabam enfatizando isso, né? O sexo só para procriação, né? Algumas igrejas evangélicas no nosso país, a pregação é exatamente nessa direção. O sexo é só para procriação. Se você não vai, se não é a intenção de ter filho, então não tem relacionamento sexual. Por quê? Porque o sexo é pecaminoso, o sexo foi algo... Não, o sexo não é pecaminoso, o sexo não é algo feio, não é algo sujo, é algo lindo, criado por Deus, e quando está dentro da bênção de Deus, é perfeito. Perfeito. Né? É isso aí. Bom, se Deus criou o homem, Deus criou a mulher, quais as principais diferenças aí que a gente pode destacar dentro dessa área da sexualidade, né? O que a gente pode falar dessas diferenças? Quais as principais? Qual a diferença entre o homem e a mulher nessa questão, no quesito sexo? O que a gente poderia destacar aí? Yara? Trabalhar um pouco, né? Eu estou aqui pensando, né? Realmente a sexualidade, ela nos é intrínseca. Se nós parássemos de fazer sexo, nós extinguiríamos a raça humana, né? Então nos é intrínseco, a nossa maior força vital é a sexualidade, e ponto, né? Isso é pacífico. Agora, o sexo, ele tem sido usado, e tanto que ele é tão forte que as mídias usam
do sexo nos apelos comerciais, por exemplo, porque sabem da força que tem, né? E de fato, então agora pensando quem é esse homem, quem é essa mulher, eu parto, até quero utilizar um versículo bíblico que também está em Gênesis, que Deus disse: homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. O Senhor equiparou essas pessoas, né? Ele colocou uma do lado da outra. Então, em termos gerais, nós somos iguais, né? Nós temos as mesmas necessidades físicas, psicológicas e espirituais, tanto homem quanto mulher. É um ser completo. Então, porque às vezes eu escuto até pessoas dizerem: puxa, os homens têm muito mais necessidade de sexo do que a mulher. Eu não acho que isso seja verdade. A questão é que o órgão sexual masculino, ele está dentro de uma dimensão externa, e o da mulher numa dimensão interna. São órgãos diferentes. Mas isso não nos dá uma resposta de que o homem precisa mais de sexo do que a mulher. Não. Nós somos equiparados, até porque como seria diferente? Se fôssemos assim, de que um tem mais necessidades do que o outro, então seríamos feitos já desajustados. E não somos feitos desajustados, somos feitos plenamente ajustados, né? Existe um ajuste natural na sexualidade. Então, num sentido mais geral, vamos dizer assim, quando você pergunta quais são as diferenças entre homem e mulher na questão do sexo, não há diferença. Em termos estrictos, né, vamos pensar numa coisa um pouco mais reduzida, nós vamos ver aspectos que chamam, que atraem um e outro. O que atrai a uma mulher? Nos tempos modernos, agora nós vemos mulheres dizendo: puxa, eu me atraio por um homem musculoso, bonito e tal, né? Mas, de fato, se você aprofundar um pouquinho mais isso, você vai ver que o que mais chama a atenção de uma mulher em relação a um homem é como ele a trata. É o nível de sedução que ele é capaz de fazer com ela, né? Assim como no reino animal, né, existe toda uma logística, né, que os animais têm para marcar territórios, para conquistar, para alcançar. Você olha isso nos pombos, nas araras, né, nos leões, né? Então, também existe uma dinâmica entre homem e mulher. Então, nesse aspecto, a gente pode olhar algumas diferenças, né? Assim como você vai olhar, por exemplo, na questão masculina, na questão do homem, que a beleza, a escultura feminina lhe chama muito atenção. Lhe chama muito atenção. Mas isso não significa que alguém seja superior à qualidade sexual. Isso não é verdade, né? Mas temos pequenos detalhes que vão nos complementar. Mas essa questão, então, vamos dizer assim, o homem é bem visual, né? O homem é bem visual. A mulher ela tem a questão né, o afeto, o carinho, a conversa, tem várias coisas, né? Mas também não é que o homem não tenha isso. Exatamente, exatamente. Tanto é que hoje nós podemos ver uma expressão maior de mulheres dizendo: puxa, o meu homem, olha como ele é bonito, como ele é isso. Quer dizer, porque muitas coisas também vinham da cultura, né? Vinham de um recalcamento, vinham de uma repressão cultural. Não era possível uma mulher dizer: eu estou desejando um homem. Era possível dizer o homem dizer: estou desejando uma mulher, né? Mas isso é uma coisa que hoje dá para a gente olhar de um jeito diferente, né? Então, sem um viés de separação, mas num viés de igualdade, de uma percepção de que a sexualidade é uma necessidade intrínseca a todos. Claro que quando nós falamos sexualidade, o foco não é só o sexo em si, mas sexualidade é toda a existência do ser, né? Sexualidade é romantismo,
sexualidade é força, sexualidade é poesia, sexualidade é trabalho, sexualidade é conquista. Aí sim a gente pode até perceber algumas coisas bem diferentes, né? Mas no geral eu concordo, eu acho que nós nos complementamos, né? O homem bíblico, ele era o homem da conquista, ele era o provedor, ele era o cara que ia para a batalha, né? É lógico que hoje os tempos, né, contextualizando um pouco, a mulher, ela também tem esse poder de conquista, né? Ela também ela faz esse jogo, ela não é mais aquela mulher, culturalmente falando, desejada pelo homem e que não tinha o poder de desejar, de escolher. Por quê? Porque ela já tinha sido determinada por questões culturais, familiares, né? A antropologia explica isso, que os pais determinavam, você vai casar com quem aparecer, é o cara que eu vou escolher. Então ela não tinha essa oportunidade de se apaixonar, de se encantar, de agradar os olhos. Hoje não, hoje a mulher ela pode, louvado seja Deus por isso, ela pode escolher, ela pode desejar, ela pode também ter esse direito de celebrar a sua escolha. E aí, por exemplo, vou falar uma coisa bem particular aqui. A minha mãe, quando você falou dessa determinação, minha mãe, ela casou-se, tinha 15 anos. Olha só, para você ter uma, né? Ela conheceu meu pai em setembro e ela casou com meu pai em novembro. Então foram 2 meses e 15 dias entre o meu pai chegar na casa do meu avô para pedir a minha mãe em casamento e casar-se com ela. Então você pega uma garota de 15 para 16 anos, meu pai tinha 32, era viúvo, tinha ficado casado 10 anos com a primeira esposa, sem filhos. Então casado 10 anos, viúvo 1 ano, e aí vai na casa do meu avô para pedir a minha mãe em casamento. Em 2 meses e 15 dias eles estavam casados. Aí você imagina, o que uma garota... Aí minha mãe sempre falou que ela brincava de bonecas, nessa época ainda. E aí você imagina o seguinte, como uma garota que brinca de bonecas, né? E meu pai chamava-se Otávio. E me parece, eu posso estar enganado aqui porque as coisas, né? Mas me parece que ela achava bonito um homem chamado Otaviano, que passava a cavalo ali na fazenda, e algo chamava a atenção dela para esse rapaz, para esse moço, chamado, se não me engano, é Otaviano. Mas aí não veio o Otaviano, quem apareceu foi o Otávio, né? Com 32 anos, viúvo, para casar com a minha mãe. Então, qual a expectativa, o que aconteceu ali, né? A questão sexual, eu fico imaginando o despreparo total e tudo que talvez ela tenha enfrentado e todos os bloqueios que surgiram, não só nela e depois aí, em consequência nos filhos, com relação a esse assunto. Por quê? Você não tem direito de escolha, né? Meu avô chegou ali, é isso, você quer, tem condições, tem casa, tem trabalho, tem condições, é um bom homem, é viúvo, então tá, minha filha está aí para você. Não é para namorar muito, é aqui e acabou. Foi assim. Então, hoje nós estamos num outro contexto, graças a Deus por isso, né? E por isso temos que fazer esse redesenho, né? Esse redesenho e compreender que há mais semelhanças do que a gente imagina. Bom, e reclamações? Bom, vamos pensar assim. Hoje, quando vocês tratam casais, o que é que os homens e as mulheres, né? O que eles mais querem e talvez o que eles mais reclamam dentro dessa questão de sexualidade? Qual que é o anseio maior? Vamos supor, o que as mulheres mais querem? É carinho? É afeto? É o jeito que o homem trata na cama mesmo? Ou depois? Qual é a reclamação maior das mulheres? Qual é a reclamação maior dos homens? Ela não quer, é a intensidade, a qualidade, a quantidade. Qual é a reclamação maior dos dois? Né? E o que eles mais desejam? Assim, que a gente podia... Ok. Bom, eu falo pelos homens, né? Vamos lá. Representa essa categoria. Então, acho que a partir de mim, por que não me colocar, não sou diferente dos homens que estão me escutando, diferente do pastor aqui, o que nós gostamos? O que um homem gosta? Um homem gosta, acima de tudo, de ser admirado, elogiado, mas eu resumiria numa palavra: respeito. Um homem gosta muito de ser respeitado, né? E quando um homem é desrespeitado, isso abala a sua sexualidade,
isso vai enfraquecendo ele. Eu não sou escritor, a minha mulher é escritora, eu tenho motivado ela a escrever um livro, quem sabe eu seja o orador e ela escreva, né? Mas a figura masculina está enfraquecida, porque ele perdeu esse respeito, a sua autoestima caiu muito. E aí, como que ele vai lidar com isso? Se ele não é admirado, se ele não é respeitado, o que sobra para ele, né? Então, eu imagino, você está me ouvindo, a partir de mim, como é bom quando a gente é respeitado. Mulheres, vocês que estão nos ouvindo aí, né? Como é bom quando a gente é elogiado. É interessante que a Bíblia fala que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, e o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Muitos homens gostam desse elogio e isso acaba vangloriando demais ele, é uma prova que ele faz. Mas a própria Bíblia diz, né? O homem é provado pelos louvores que ele recebe, pelos elogios. É uma prova que se eu tiver maturidade, não tiver essa arrogância, esse narcisismo todo, né? É muito bom a gente receber uns elogios de vez em quando. De vez em quando a Yara fala assim, e a nossa filha, que provavelmente está nos ouvindo aí, ela dá risada, ela fala, o Wilson é diferenciado. E eu acredito. E o pior é que eu acredito que eu sou diferenciado, sabe? E aí as coisas acontecem. Mas Wilson, você falando desse assunto, antes da Yara pegar, eu estava lendo, tem um autor norte-americano chamado Kevin Leman, ele é psicólogo, e ele estava falando num dos escritos dele, ele dizendo por que a gente acha absurdo, mas um homem, por exemplo, ele gasta muito dinheiro, não é falando lógico do americano, mas eu acho que no Brasil também tem muita diferença nisso daí não, mas ele gasta muito dinheiro com esses números telefones de sexo por telefone. Eu falo, por que alguém pega um telefone, liga e gasta, porque ali é sei quanto por minuto, né? Reais com os impostos e tudo mais. Por que uma pessoa gasta tanto para isso? E aí ele falou, porque ele ouve no telefone aquilo que o afirma, aquilo que o poder da palavra, né? É interessante isso. Né? Isso. Ok, né? Eu acho que é isso mesmo, o homem é isso, né? Ele busca essa afirmação, né? Essa autoafirmação no elogio da sua esposa. Né? E a mulher? Pois é, né? Assim como eu penso que de fato é verdade, eu acho que especificamente na questão da sexualidade, da atração sexual para o homem é muito importante, tanto a questão de palavras, né? Palavras que o afirmem, também como a questão do toque físico, né? Isso também é uma coisa que reiteradamente a gente escuta no consultório, os casais reclamando, o homem reclamando, ela não me toca, ela não chega perto, ela não me pega. Alguns já em crises bem agudas dizem, essa mulher não tem nojo de mim, não quer mais me abraçar, não quer mais sentir meu cheiro. Então isso porque isso é muito relevante, né? É muito relevante esse chega para perto, né? Fique aqui. Isso complementaria isso ainda do que eu escuto. E também em relação à questão da mulher, eu penso que uma das coisas muito importantes é a questão do afeto, né? Porque o sexo, quando ele é praticado só de um jeito mecânico, e parece que é um pouco mais fácil para o homem praticar o sexo um pouco mecânico. Lhe é mais fácil, até pela disposição do seu próprio órgão, né? E então, quando uma mulher não sente que aquela pessoa tem afeto por ela, que considera ela no seu corpo, que tem delicadeza com ela, então ali nós vamos ter um problema. A pessoa vai dizer, olha, eu me senti um objeto, e nem estamos falando de pessoas que passaram por marcas traumáticas. Estamos falando de pessoas saudáveis, né? Mas que de repente são abordadas de um jeito abrupto, não delicado,
né? Uma mulher se entrega a um homem quando ela sabe que esse homem vai protegê-la naquele ambiente, vai levar ela a êxtase sexual, vai cuidar para que isso aconteça, né? Então, isso tudo é muito importante, né? A agressividade é uma coisa que é muito difícil para uma mulher, talvez a rispidez é muito difícil dentro da sexualidade. Então, a questão afetiva, eu acho que é o cerne da questão. Uma mulher que é respeitada afetivamente, ela é acolhida, ela é uma pessoa que se entrega. Falando aqui de uma pessoa saudável sexualmente, evidentemente. Você falando aí, me veio algumas coisas aqui. Eu vou adiantar um negocinho aqui com você. E vou querer que você comece, depois o Wilson fala. Essa questão de afetividade está muito ligado também a uma consequência do uso de pornografia por parte do homem. Vamos pensar assim, o que o homem assiste, às vezes foi motivado desde criança, ou teve acesso muito fácil. Hoje a gente tem acesso, está aqui, está em todo lugar, é um clique, né? Às vezes o homem, ele percebe lá naquilo que ele assiste uma atitude, ele quer agir com a sua esposa, que não é uma prostituta e não é uma atriz, ele quer agir. Essa é uma consequência, e aí você está falando do afeto, eu vejo que isso é algo muito, é uma consequência também. Quem faz... Isso talvez mereça um parênteses, né? Porque nós temos que compreender hoje, tem vários estudos que apontam que a pornografia, ela é qualificada como um vício, tal como de droga, de álcool e qualquer outro vício que degrada a pessoa. Degrada mesmo. Altera questões importantíssimas a níveis cerebrais. Um viciado em pornografia é uma pessoa que tem um alto comprometimento. É uma pessoa que está extremamente contaminado na sua sexualidade. E isso requer tratamento, e não é um tratamento fácil, né? Porque envolve crises de abstinência, envolve muitas coisas. Então hoje nós temos que olhar a questão da pornografia como doença. Sim, e a utilização da pornografia, ela vai ter um desencadeamento ali, naquele sexo que não é virtual, naquele sexo que é real. Lógico que vai ter. Inclusive agressões, inclusive esse desrespeito que invade o outro, porque qual é a característica do sexo bom? O sexo bom é aquele em que há prazer e acordo. Se não houver acordo e o resultado não for prazer, não foi bom. Simples, né? Entende? Então, e a pornografia, ela é um poço sem fundo, né? E já diz as escrituras que um abismo chama outro abismo. E isso fica incompatível com a relação real entre homem e mulher. Fica incompatível. Então, as pessoas que têm problema com isso, e cada vez mais nós vemos crianças estão se envolvendo com pornografia. Crianças muito pequenas, que a mente não está preparada para decodificar o que é uma relação sexual, estão assistindo todas as formas de relações eróticas, explicitamente através de vídeos. Então, os pais precisam fazer alguma coisa com isso, cuidar, proteger, não deixar. Isso é muito grave, né? E pode ter consequências devastadoras. Pessoas que nunca vão se ajustar conjugalmente, porque nunca vão encontrar uma saída, né? Porque é uma doença. Precisa de ajuda. O que você já tratou?
você já tratou como pastor? O que já chegou para você no gabinete, situações de casais, talvez esposas, principalmente mulher, que chega para dizer, meu marido, pastor, meu marido só... O que já chegou para você de absurdo? É interessante que a pornografia, o termo grego para ela é porneia, né, e também tem a mesma origem da palavra imoralidade. Né, então a gente sabe que essa é um pecado diante do Senhor, a imoralidade sexual, a porneia. E agora, respondendo diretamente à questão de gabinete pastoral, eu tive a oportunidade de ajudar um homem cuja luta é muito grande com a pornografia, e ao ponto dele ser tão dependente da pornografia que ele já não se excitava mais para uma relação sexual sem antes ver algum filme pornográfico, alguma foto pornográfica, assim por diante. Por isso ela é tão viciante, que você acaba dependendo dela como um estímulo sexual. Só que é um engano, já você começa também a não ter mais tanto prazer, porque você não consegue alcançar aquele nível, aquela performance toda que a pornografia traz. É interessante que o tempo, quem acompanha filmes pornográficos, por exemplo, quanto tempo demora ali para um homem ejacular, né? Entra uma cena, entra outra cena e ele fica. Nós sabemos que na realidade isso é questão para muitos homens de segundos. Questão de segundo ele já está ejaculando. E aí? Aonde foi aquela fantasia toda, aquela performance toda? E ele vai se frustrar. E na medida que ele vai se frustrando, ele vai se sentindo impotente. E nesse tratamento que eu fiz em aconselhamento pastoral, nós estudamos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu acho que é isso que diz que quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de um menino. Então eu não tenho dúvida que a pornografia ela está ligada à infantilidade do ser, né? Eu não amadureci, eu sou um menino, eu tenho um comportamento de menino. Então nós estamos trabalhando isso. Não foi fácil, como a Yara fala aí, é questão muito forte. Há alguns estudos aí que dizem que a pornografia é mais forte, 10 vezes mais forte do que o crack. Parou para pensar um negócio desse? Uma droga terrível dessa, a pornografia, por quê? Porque ela mexe com a alma, mexe com as emoções, ela mexe com a espiritualidade, porque se a porneia, do ponto de vista da espiritualidade, alguns teólogos e algumas igrejas trabalham isso como uma possessão demoníaca, né? Então tem muita luta nessa área. Agora nós sabemos que muitos homens são vítimas, né? Como foi dito aqui, não teve oportunidade de aprender dos seus pais, não teve a oportunidade de aprender enquanto criança, de um bom conselho. Onde que ele foi buscar isso? Nas revistas, revista Playboy, revista Ele e tantas outras que tem no mercado. Na nossa época era revistinha, hoje você tem na internet, no celular. Então, aonde você está se espelhando? Interessante que, um outro caso que eu trabalhei, eu falei, o que você busca na pornografia? Qual é o que você mais observa nisso? Interessante que ele observava o tamanho do órgão genital do homem. Quer dizer, é quase uma comparação que ele fazia daquela performance toda. E aí, eu não dou conta de ser isso, eu acabo fantasiando isso tudo. E como que fica isso tudo? É uma luta. Realmente, homens têm sofrido muito com isso, mas eu digo que aqueles que nós alcançamos a vitória, tornou a sua sexualidade muito mais saudável, com a compreensão do cônjuge, obviamente. Com certeza. O cônjuge é um grande aliado, um grande parceiro, tem que falar, confessar os seus desejos. Eu costumo sempre dizer, se você confessar a tentação, não há necessidade de você confessar o pecado. Então é hora olha, eu estou sendo tentado nessa área, eu estou sendo tentado a ver filme, ver isso, aquilo, outro. E uma mulher que compreende isso, não é fácil também, porque a mulher se sente comparada, trocada, indesejada. Eu acho que muitas vezes, dificilmente, pastor, e para você que está nos ouvindo, alguém vai sair de uma luta dessa sozinho. Você vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um acompanhamento, seja ele num gabinete pastoral, um amigo da alma para te aconselhar, seja uma ajuda profissional também. Busca uma ajuda nessa área, né? Aí a gente precisa falar algumas coisas, às vezes a gente nem atenta para isso. Está cada vez maior o número também por parte de mulheres. Antigamente que era algo muito restrito a homens, hoje
Existem filmes para as mulheres, um lado mais romantizado, mas não deixa de ser. Outra coisa também que é interessante, eu não sei se vocês atentaram, isso não é algo, isso saiu no site, se eu não me engano, da G1. Com a pandemia, o número de acessos e de pessoas que tem esses canais pagos, né, pay-per-view. Então, esses canais, a quantidade saltou muito. Então, o camarada fica em casa, mas como é que ele resolveu ficar em casa? Ele resolveu ficar em casa assinando um pacote de canal pornográfico. Às vezes a gente não tem noção disso, né? Mas quem me mostrou isso foi um membro daqui da igreja que mandou para mim, falou: pastor, olha só como é que é sujo. É um mercado que está aproveitando um momento e ele vai prosperar, por quê? Né? Pegou bem a fragilidade, o cara está em casa, ele vai fazer esse tipo de coisa. Como é que é, né? Que coisa. Bom, você falou, Yara, eu achei muito interessante, que o sexo, para ser bom, ele tem que ter acordo e prazer. Isso? E aí, o que a gente pode falar assim, então, o que é permitido e o que não é permitido? Talvez essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem. O que pode e o que não pode, pastor? Pode ir em motel? Não pode? Pode sexo oral? Não pode? Pode sexo anal? Não pode? Posso usar fantasia? Posso ir numa sex shop comprar uma fantasia? Comprar uma bolinha explosiva, sei lá, um olhinho diferente? O que pode e o que não pode? O que é permitido, o que não é permitido, dentro dessa visão aí de sexo bom, acordo, né, e prazer. O que a gente poderia falar aí? Você sabe que o sexo ele mexe com os nossos instintos, né? Então, a gente aqui sentado conversando sobre sexo, estamos racionalizando a sexualidade, né? Mas o sexo é um impulso. O sexo ele mexe com o nosso mais primitivo. Então, é evidente que nisso cada casal vai entender o seu mundo sexual e vai construir um mundo sexual para si. Então, os estereótipos são: se as pessoas vão ao motel, se as pessoas vão ao sex shop, se as pessoas fazem essa ou aquela posição sexual. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é como é que eu vou me ajustar a esse parceiro? Porque existem pessoas que, e já cuidei de muitas pessoas que tinham altas performances na sexualidade, mas faziam isso como pessoas codependentes. Faziam isso para agradar o outro, com medo de perder o outro, que o outro pudesse encontrar um parceiro mais interessante. Entende? Então, e aí? Aí você dizer, olha, então, para um casamento ser bem sucedido, você precisa comprar um lingerie a cada mês. Não. Tem pessoas extremamente saudáveis na sua sexualidade que nunca foram numa loja comprar um lingerie. Mas encontraram o caminho da sua sexualidade. Eu acho que isso nós temos que dizer para as pessoas, ensinar novamente as pessoas de que nela está o instinto, nela está a criatividade e nela está a capacidade de se comunicar com o parceiro. Porque é na comunicação. Você sabe que 80% dos casamentos que dão em ruína são casamentos onde não havia comunicação. E uma das comunicações é a comunicação, a linguagem sexual. Então, é conversando que se entende, é conversando que se planeja, é conversando que você pode chegar com seu cônjuge e dizer, puxa, mas nós estamos muito feijão com arroz com isso, nós não estamos nos divertindo, não está sendo legal. Né? A gente não está tendo um tempo de qualidade na hora de ter uma relação sexual. Nós não estamos nos vendo, as luzes estão sempre apagadas. Ou está muito claro, nós precisamos de mais escuro, de mais penumbra. Né? Então,
Mas isso não é uma coisa, queridos, que alguém pode ensinar para ti. Isso tem a ver com relacionamento e ajustamento. Isso você vai construir. Porque se alguém for te ensinar, nós podemos correr o risco de estar dando uma instrução que lá no contexto da cama pode significar ou representar para um dos cônjuges abuso, agressão. Né? Então, existe uma coisa, é do secreto, né? Mas precisa ser permeado de uma parceria, ser permeado por acordo, ser permeado por afeto. Né? O sexo ele é ético e estético. O Wilson gosta muito desse termo, né? Ele é ético também, porque o que é ético? Quando uma pessoa é ética? Quando ela faz para o outro aquilo que pode ser feito com ela. Né? Então, quem sabe só na questão da fantasia é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque de repente o que é minha fantasia não é a fantasia do outro. De repente aquilo que eu estou fantasiando e aquilo que está me excitando, aquilo que está me levando a um êxtase, não é a fantasia do outro. Eu até estava pensando aqui em brincar um pouco. De repente hoje nós vamos fantasiar que eu sou um urso. Né? Eu sou um urso e nós vamos, e aí agora vamos brincar na cama. E aí a pessoa fala, não, mas eu não sou Mel. Né? É aquela coisa toda, porque existiu uma fantasia de um lado e não existiu do outro. E o que tem que fazer com as fantasias? Né? O problema é que de repente um é tão desprezado, tão criticado nas suas fantasias, que realmente vai perdendo até as belas fantasias, por medo de ferir o cônjuge. O que a gente deveria fazer? Um autoexame, ou um exame conjugal, na hora de discutir a relação no outro dia. Ok, essa noite aconteceu essa fantasia, mas na manhã seguinte um está meio envergonhado com o que fez, com o que não fez, como que recebeu, como que foi recebido. É hora de conversar. Aqui nós vimos no início aqui, a sabedoria edifica a sua casa, e nós falamos que a sexualidade tem que ser algo que tem que ser edificado, construído. E aí você vai bater o papo no outro dia aí. Exagerei muito ontem, falei o que não devia falar, é verdade, não gostei disso, me ofendeu naquilo outro, isso me constrangeu. Sexo é comunicação. E isso gera o ajustamento. Exato. E aí ninguém vai precisar te dizer. Você vai saber esse meandro. Veja bem, nós estamos com 32 anos de casado e de vez em quando nós temos que bater uma real. E aí, como foi? Agradável? Não foi agradável? Exageramos aqui, exageramos ali. Nos agradamos, mas também nós temos por princípio, nós agradamos o autor da sexualidade, que é o nosso Deus. Podemos esquecer isso. Tem algumas igrejas que sugeriram, né, pastor? Na hora da relação sexual, deixa o Espírito Santo fora do quarto. Quer dizer, o Espírito Santo eu sou templo do Espírito Santo. Ele construiu a sexualidade, ele vibra, ele brilha. Eu penso que o Espírito Santo se diverte com um casal que se diverte saudavelmente. Ele não tem medo de sexo, o Espírito Santo não tem vergonha do sexo. Ele é o autor do sexo, da sexualidade. Né? Isso a gente tem que levar em consideração. Sexualidade é espiritualidade também. Né? Não dá para separar isso. Vamos falar um pouquinho a gente até comentou um pouquinho antes sobre orgasmo, né? Vou deixar vocês bebam água e fica à vontade. Mas também é algo bem interessante da gente abordar. A questão do orgasmo, o que é, como chegar, como proporcionar, a importância de sentir prazer, né? Às vezes o homem vai com muita sede ao pote, às vezes aquilo que o Wilson comentou também, às vezes motivado por tanta coisa, ele ejacula rápido demais, e aí, coitado da parceira, fica lá, né? Então, a importância de saber lidar com isso, né? A gente tem que ser aberto. Já aconteceu comigo, de às vezes você está com tanta vontade, que rapidamente, né, não foi. E aí, como é que faz? Como é que fica a parceira? Qual a importância de saber lidar com essa questão aí, né? Do orgasmo em si.
Eu acho que nessa questão, bom, entender um pouco que o orgasmo é o finalmente, né? O orgasmo é o resultado da relação sexual. E esse resultado, ele provoca sensações de vida, sensações de prazer, né? E ele culmina, no caso do homem, com a ejaculação, né? E no caso da mulher, que é um processo interno, né? Com a êxtase emocional e física. O orgasmo, ele atinge uma pessoa da sola do pé ao fio de cabelo, né? Por isso que o sexo é tão saudável, por isso que o sexo é revigorante, né? Então, normalmente, quando se fala em orgasmo, quase sempre se pensa, e a falta dele, né? Porque os problemas, se é para a gente entrar na questão daquilo que causa problema, é a ausência dele. Ter orgasmo é o natural. Não ter orgasmo gera um problema. E gera um grande problema. E tem casais que se separam por conta disso. E algumas coisas que causam essa falta de orgasmo, quase sempre feminino. Ejaculação precoce, por exemplo, que é um problema fisiológico, que precisa ser olhado, que precisa ser consultado um médico para ser tratado, porque não é natural, não é normal, né? Precisa ser olhado isso. Então, se é o seu caso, que nos escuta, que nos assiste, procure um médico, porque existem etapas da nossa vida que nós precisamos buscar ajuda, que nós precisamos dar uma olhada para consertar. Nós somos mente e corpo. Interessante que parece que na sexualidade a gente não é corpo, né? Parece que todo mundo tem obrigação de ser saudável, mas não. Nisso também, na questão orgásmica, alguns impeditivos ao orgasmo são pessoas que passaram por traumas. Eu não sei, eu penso que daria para a gente falar um pouquinho sobre isso. Pessoas que foram abusadas, são pessoas que têm um problema muito sério na questão do orgasmo, né? Porque elas são pessoas extremamente reprimidas. Isso está diretamente ligado a uma falta de relaxamento na hora da relação sexual, que vai implicar em impedir essa descarga, que seria orgásmica. Então, são inúmeros os problemas que podem ocorrer dentro da relação sexual que poderia não gerar um orgasmo, né? Uma das coisas que às vezes as pessoas dizem, as mulheres sobretudo, que não conseguem ter orgasmo porque se sentem preocupadas com os filhos que estão ali no quarto do lado. Alguns casais precisam ter relação sexual e não podem nem... às vezes estão num lugar onde os filhos estão dormindo perto, que isso é totalmente contraindicado. Inclusive, isso pode gerar problemas seríssimos nessa criança que assiste, que sente essa sexualidade acontecendo ali. A criança deve saber que os pais se amam, mas ela não deve ver a relação sexual dos pais, jamais. Isso tem um efeito colateral lá na frente, né? Então, o orgasmo é extremamente importante, mas ele precisa... A falta dele gera graves problemas no casamento. Graves problemas. Precisa acontecer o ajustamento. Então, pessoas que têm disfunção nessa área, às vezes são disfunções anatômicas, às vezes são disfunções hormonais, e também disfunções psicológicas. Às vezes, pacientes que a gente caminha precisam estar sendo cuidados em várias áreas, né? Endocrinologistas, ginecologistas, psicólogos, às vezes psiquiatras. Precisa ter um aparato de profissionais cuidando dessa pessoa. Agora, não desanime. Se você vive uma situação assim, não orgásmica, e você que vive isso sabe o que eu estou dizendo, que
é muito difícil, porque não há como não se sentir usado quando você não experimenta também essa descarga emocional que gera prazer. E eu vejo também, Yara e pastor Wagner, que sexo, como nós falamos aqui, é comunicação, né? É lógico, tem toda essa ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, mas no dia a dia também nós podemos nos ajudar, né? Nós podemos nos cuidar, nós podemos ser cuidadosos um com o outro, construir essa sexualidade. Se nós temos um homem com ejaculação precoce, ele deve conversar com a sua esposa, dizendo para ela, olha, vai devagar nessa área, toca menos aqui, toca menos ali, porque isso pode levá-la a uma ejaculação precoce. Na contramão disso, do outro lado disso, digamos que nós temos também uma mulher que demora muito tempo para excitar, para chegar ao seu orgasmo, né? Biologicamente falando, um homem é questão de segundos, minutinhos. Uma mulher pode demorar aí mais de seus 3 a 5 minutos, né? E aí, esse ajuste todo através da comunicação, as preliminares da relação sexual podem ajudar muito nesse quesito. No caso do homem, como eu já falei, e no caso da mulher, tem o preliminar, tem o abraço, tem o beijo, tem o toque, né? Tem toda uma estimulação aí que você pode usar de recursos, que o próprio livro de Cantares nos ensina muito bem isso, né? O livro de Cantares é a experiência da relação de um homem com uma mulher, assim como muitos contextualizam a relação de Israel com o Senhor e a igreja com Jesus Cristo. Mas ele é um livro de um casal. E ali você vê como que esse homem cuidava da sua esposa, como que a esposa cuidava do marido. Tem um dos versículos lá que diz assim, olha, a tua mão direita me abraça, né, e a tua esquerda. Se você for um pouquinho criativo, onde que estava a mão esquerda do Salomão, né? A mão direita abraça, ela deitava no braço dele, e essa mão esquerda é uma mão que estava provavelmente acariciando outras áreas do corpo, ajudando essa mulher a se estimular, a se incentivar um pouco mais. Então nós temos aí vários recursos, né? Mas tudo começa de uma boa comunicação, de um desejo, de uma relação não egoística, né? De uma relação não, realmente narcisista. Não, o meu prazer é ver a minha mulher tendo prazer, e o prazer da mulher é ver meu marido também tendo prazer comigo, né? Sexo é comunicação, nós temos que lembrar disso, nós temos que aprender isso, né? As preliminares podem nos ajudar muito nessa questão, tá? Com certeza, um pode ser terapêutico ao outro, com certeza. Só falando com vocês, até dá para vocês tomarem aguinha aí se precisar. Certa vez eu e minha esposa estávamos num acampamento de carnaval. E aí chegou uma moça para conversar com ela. Ela era de outra cidade, e ela chegou para conversar com a minha esposa. E nós fizemos o casamento deles há alguns anos antes. E aí ela chegou para falar o quê? O relacionamento sexual para ela não era prazeroso. Machucava, né? E aí, porque machucava, ela evitava. Como ela fazia faculdade, e era muito jovem, ele também, ele tinha ciúmes porque ele imaginava que ela estava evitando porque estava interessada em outro, ou coisa nessa direção. Aí a minha esposa falou assim, mas isso se resolve com uma simples lubrificação. O que te machuca não é o tamanho ou alguma coisa nessa direção. O que te machuca é porque falta lubrificação. Você já comprou, você já tem em farmácia, lubrificantes. O que passar vai tornar agradável, né? E você vai sentir prazer. O que você não sente, lógico. Se você está sentindo ali uma fricção que gera, né, um desconforto, você não vai querer. E se não sente prazer, consequentemente não quer, né? Pronto, aí nós falamos ali no acampamento, lógico. Ela voltou para a cidade, tempo depois ela conversou, acho que pelo WhatsApp, por mensagem com a minha esposa, dizendo resolveu o problema. Ou seja, um negócio tão simples. Um bom conselho, né?
um bom conselho, uma boa conversa. A questão da comunicação mesmo e as pessoas não contam, não falam as coisas que estão acontecendo, né? Isso impede, às vezes, a cura de uma coisa tão simples como essa, né? Por isso nós precisamos falar com os nossos jovens sobre sexualidade. Nós precisamos detalhar essa sexualidade para eles. Cursos na igreja, né, pastor, sobre sexualidade. Lógico, é uma linguagem aí que vai ensinar crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né, e casais, dentro da sua linguagem, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se comprometer mais em oferecer isso, pastor, isso que nós estamos fazendo aqui, isso que o senhor está oferecendo para a tua igreja. O senhor tirou uma semana, um seminário, né, uma conferência online aí sobre ajustamento conjugal, né? É isso, parabéns pela iniciativa e parabéns pelo conselho que vocês deram lá no acampamento. Como que nós precisamos de bons conselhos, como nós precisamos de amigos da alma, pessoas que a gente possa abrir a nossa dor, a nossa vergonha, a nossa ferida. Nós temos que ser amigos da alma de alguém. Tem muita gente aflita, muita gente angustiada, muita gente perdida. E às vezes um simples conselho traz um refrigério tão grande, né? Uma alegria tão grande, ajusta mesmo, né? É verdade. Bom, eu vou começar com a Yara aqui. Passado sexual, Yara, que é aquilo, como lidar com imagens do passado, né? Aí envolve muita coisa, né? Envolve relacionamentos que eu já tive. Então vamos pegar um rapaz que antes de se casar, ele teve relacionamento sexual, sei lá, com 5, 6, 7, 10, 15 moças. Talvez como é que ele vai lidar com, né? Talvez o homem até, não sei se deleta, sei lá, não sei. A mulher, como é que ela lida com imagens, né, do passado? Imagens também, às vezes, até para aquele que já foi casado e agora casou-se novamente, né? Ou porque houve um divórcio, ou porque ficou viúva e agora eu nunca tive um outro homem a não ser aquele, né? Ele foi o único homem na minha vida, a única mulher na minha vida, e agora eu estou num outro relacionamento, quero casar novamente porque fiquei viúva. Como é que eu lido com essas imagens do passado? Como é que eu trago isso? A própria questão também de influência dos pais, como eu falei, isso é feio, você não pode ver, isso é pecado, isso é sujo. Como é que eu lido com a influência? Ou como você falou, a criança que viu o pai, viu a mãe, abriu a porta do quarto e presenciou uma cena que nunca devia ter visto. Como é que ela lida com essa imagem? A própria questão, e aí a gente já pode entrar numa outra, que é a própria questão do abuso, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Temos uma história, desde criança, por exemplo, enquanto brincávamos, enquanto estudávamos, enquanto namorávamos e enquanto encontramos pessoas e fomos nos relacionando com essas pessoas. Essa seria a trajetória da vida humana, qualquer pessoa. Mas tem pessoas, de fato, que têm um histórico dentro da sexualidade, da vida sexual, da prática sexual, inclusive que começaram muito cedo e que são assombradas por esses fantasmas. Tem pessoas que realmente trazem essa queixa de que não conseguem ficar livres. Essas pessoas que não conseguem ficar livres dessas imagens, essas pessoas foram traumatizadas. Essas precisam de ajuda. Essas necessariamente precisam de ajuda, precisa ser reprocessado esse material. Elas têm que encontrar ajuda para resolver isso. Agora, outras pessoas que tiveram um namorado, um casamento, relações sexuais esporádicas, e que agora no casamento, interessante, eu quero te dizer como é que isso vem no casamento, porque o caminho como essas imagens voltam. Quase sempre, quando em alguma das fases do casamento, a pessoa passa por uma crise conjugal. Quando ela está numa crise conjugal, então, ela se reporta àquela imagem, no caso aqui prazerosa, aquela memória, e de repente são pessoas que às vezes chegam para a gente e dizem, olha, eu estou sonhando com um ex-namorado
mas eu amo meu marido, eu isso, aquilo, mas eu estou sonhando. Ou eu estou sonhando com uma ex-namorada que eu estou quase ligando para a pessoa. Né? A pessoa já está casada há anos, o outro casado há anos, e a pessoa quer ligar. Por quê? Porque ela tem aquele registro ficou num lugar de fantasia, e agora, quando há um desajuste aqui, nós recorremos a fantasias de coisas que foram prazerosas e boas. E o sexo é uma coisa boa. Então, olhando desse ponto de vista do instinto, a pessoa busca aquela fantasia. E, em alguns casos, se alimenta daquela fantasia e, nos piores casos, acaba buscando essa pessoa, acaba gerando um transtorno terrível, em alguns casos até o adultério. Então tem que entender esse caminho, né? E talvez até uma das coisas interessantes é que quando você se casou com alguém, você possa compartilhar com essa pessoa qual foi a tua trajetória sexual. Eu penso que se você está casado, se você tem aquela pessoa como teu parceiro, tua parceira para a vida toda, essa cumplicidade, conte um pouco. Olha, eu tinha tais práticas, eu me envolvi com tanta gente, às vezes sou atormentado por isso, porque tudo que é falado é resolvido. Você esvazia quando você fala. Né? Então, às vezes na fantasia aquilo está tão gigante, quando você fala, é só isso, e daqui a pouco aquilo desaparece. Agora, se você continuar deixando aquilo se construir, aquilo vai virando um monstro. Então, quase sempre são questões muito simples para se resolver. Há casos, como no início eu disse, que seriam mais complexos. Muito bem. Eu falei, você quer comentar alguma coisa sobre abuso? Eu acho que a questão de abusos, né? A gente sabe que o abuso é muito mais comum do que se imagina, né? E os transtornos da sexualidade, eles derivam em grande medida por abusos que foi cometido, que a criança foi acometida na infância. Na infância, na pré-adolescência, ali nessa fase muito importante do desenvolvimento, onde ela deveria ser respeitada, cuidada, protegida, aquele adulto abruptamente a assusta, a invade, e essa criança se vê numa alteração cognitiva de agora não saber mais como confiar naquele adulto. E todo adulto passa a ser uma ameaça. A porção infantilizada dessa criança, mesmo agora que seja uma mulher, às vezes já mãe, às vezes já avó, mas aquela porção infantilizada sempre vai ter a ameaça desse agressor. Sempre vai ter a sombra, o fantasma desse agressor. Então, a gente tem visto isso na mídia muitas vezes, pessoas importantes, artistas que com uma certa idade chegam publicamente e dizem: eu fui abusado na infância, eu fui maltratado, eu fui... Por que isso? Porque enquanto a gente não processa essa dor fica nos visitando. Então, precisa se tratar as questões de abuso. Né? E muitas vezes o esposo ou a esposa sofrem com o cônjuge que foi abusado, porque aquele que está do lado não é o abusador, mas às vezes ele é tratado como o abusador, né? Por conta de uma ferida que não foi tratada. Né? Isso dá espaço talvez para a gente passar um dia inteiro conversando. Né? Essa área, ela desencadeia muitas coisas. Quem sabe eu só acrescento, me permite, em aconselhamento pastoral, a gente trabalha sempre essas dores do passado, essas lutas do passado, olhando para a mulher de Ló. Né? A mulher de Ló, quando ela está saindo de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás, no que ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, pedra. Né? E muitas vezes nós estamos presos no nosso passado, áreas da nossa vida se tornaram pedras de sal,
E muitas pessoas, por conta desses abusos, feridas, ficam essa área da sexualidade como que petrificada, né? sem paixão, sem romantismo, né? Então a gente tem que trabalhar toda essa ideia de que vamos olhar para frente. Mas a gente só consegue olhar para frente se primeiro liberar o perdão do passado, né? O perdão liberta. O perdão, ele traz uma novidade de vida. Quantas vezes nós trabalhamos isso e não dá para a gente testemunhar muita coisa por conta que a gente não sabe a idade de quem está nos ouvindo, mas é importante nas entrelinhas a gente dizer o seguinte: mulheres que não conseguiam chegar ao orgasmo por conta de lembranças que tiveram lá no passado, de um agressor e alguém muito próximo, né, ejaculando nela. Então todas as vezes que ela via esse sêmen do marido, isso dava para ela uma náusea, dava um enjoo, uma tristeza, uma dor, porque tinha uma ferida aberta no passado, né? Skayara fala: puxa, aquele em quem eu confiava abusou de mim, e agora? Eu posso confiar se não vão abusar de mim de novo? Então são feridas do passado, e o perdão, a cura da alma, a cura dessas feridas podem alçar novos voos na área da sexualidade, né, na área do sexo mesmo. Nós precisamos acreditar que nós somos capazes de superar as nossas dores, superar as perdas. Por exemplo, se nós entrarmos na questão de adultério, existem muitos casais que passam por situações de adultério, e casais que se gostam, que se amam, em algum momento da vida passaram por uma situação de adultério esse que foi confessado, que foi restaurado, mas que ficou algo que não foi tratado. Então, muitas queixas a gente encontra no trabalho, no consultório, de pessoas que chegam e dizem: olha, eu não consigo tirar da minha cabeça o meu esposo com... né? Eu não consigo tirar da minha cabeça minha esposa com... Então, esse tipo de pensamento que também tem a ver com sexo, que fica ali remoendo, uma das coisas que normalmente a gente orienta é que as pessoas esvaziem esse poço para colocar água limpa nesse poço. Como seria isso? A esposa que foi preterida, que foi traída, ou o esposo que foi traído, que eles possam falar sobre esse assunto tantas vezes quanto eles precisarem, e que o cônjuge tenha paciência reiteradamente de ouvi-lo e acalmá-lo, ouvi-lo e acalmá-lo. Vai chegar uma hora que essa mesma pessoa vai dizer: agora não tem mais nada, secou-se o poço, a amargura saiu, agora então vamos colocar água limpa e refazer uma nova história. Então não dá para simplesmente dizer: eu te confessei e agora você não fale mais sobre isso. Se fizer isso, é uma represa que vai estourar em algum momento. Ok, muito bom. A gente vai partir para o encerramento aqui, né? Olha só, já passou 1h40 quase, 1h30 e pouco. Como fica, para a gente concluir aqui, como fica o sexo após, né? Então vamos pegar os mais novos aí, após a chegada dos filhos. Nós tínhamos uma certa relação sexual e de repente chegaram os filhos, veio um, depois o outro, e aí, como é que faz após isso? Ou após a menopausa, após a andropausa, que são mudanças hormonais no corpo, com o avanço da idade, ou às vezes até diante de cirurgias, vamos supor, eu tive um câncer, passei por uma quimioterapia, ou eu fiz uma cirurgia e retirou determinado... Então eu me olho no espelho, ou até mesmo, a gente pode até abusar um pouquinho mais para a gente estar concluindo mesmo, a questão da relação do corpo, né? Eu engordei demais, principalmente a mulher às vezes, né? Esse mundo que exalta a beleza, que exagera nesse conceito. Então, às vezes a mulher fala: não, me sinto gordo, me sinto mutilado, me sinto isso, me sinto aquilo. Como é que a gente pode lidar com a sexualidade nesses quesitos aí? O que a gente poderia
abençoar, orientar as pessoas que estão nos assistindo. A Yara está sugerindo aqui para encerrar, né? Ela orienta um pouco e eu concluo. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Esse é uma coisa, um assunto vasto novamente, né? Que eu acho que É um encontro com retiro. como nós vamos lidar com o nascimento dos filhos. Basicamente, uma coisa nós precisamos saber: a saúde emocional e futuramente sexual dos nossos filhos vai depender de como nós lidamos com a nossa sexualidade. Então, você não precisa só dar comida, roupa e proteção a seu filho e a sua filha. Você precisa dar também a eles a ideia de que o papai e a mamãe protegem um ao outro, amam um ao outro e têm tempo um para o outro. Eu acho que eu resumiria assim. Mas você diz, puxa, mas agora tenho 2 filhos pequenos, e como é que a gente faz isso? É lógico que tem um período, como sempre a minha mãe dizia, nós somos em 3 filhos, e a mãe dizia que até os 5 anos é uma confusão, né? Depois dos 5 anos de cada filho, as coisas vão se organizando. Mas o que a gente faz até lá? A gente para tudo e fica só atendendo a eles? Não. A gente escapa, né, disso. Aí entra a questão da criatividade, aí entra a questão de pedir ajuda, né, de ter alguém que cuide das crianças, de deixar as crianças com algum parente, com algum amigo, para poder ter tempo de qualidade. Não dá para você dizer, agora eu vou abolir a sexualidade e daqui 5 anos a gente se encontra. Se fizer isso, pode ser que não se encontre mais. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E quando... eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre essa última coisa que você disse, sobre a questão de quando o cônjuge se sente, por questões de enfermidade ou por questões hormonais mesmo, se sente não atraente, se sente preterido até de certa forma. Gente, nós precisamos ter entrar em contato com uma realidade que a mídia não deixa a gente entrar em contato. Nós temos prazo de validade. Cada pessoa tem prazo de validade, né? Alguém de 50 anos não pode ser como uma pessoa de 20 anos. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos conservar, nos cuidar, fazer concertos. Podemos sim. Mas nós não podemos idealizar a nossa vida como se nós precisássemos estar lá naquela idade de 20 anos. O nome disso é infantilidade. Né? Outra coisa, quando passamos por períodos difíceis, por exemplo, um período de enfermidade, estamos vivos, podemos passar por esses períodos. O que gastamos energia cuidando de nos recuperarmos. E lidarmos com a sexualidade como der para lidar. Agora, se o casal é ajustado, tem uma boa comunicação, com certeza superam essas fases. Né? E também, depois, falando agora das mulheres, no período da menopausa, lidar como com isso? Do jeito que a vida traz. Assim como a primeira menstruação causou um desconforto tão grande para aquela menina, agora, na menopausa, as alterações hormonais para cada mulher é diferente. Cada uma vai ter um sintoma. Algumas não têm sintoma nenhum. Mas lidar com isso, simplesmente lidar com isso. A negação, né, e a infantilidade não nos ajudam no decurso da nossa vida. Cada fase pode e deve ser muito bem vivida, plenamente vivida. E isso na parceria conjugal fica muito bom. Estava pensando aqui também, pastor, dentro dessas anomalias que aconteceram aí com os hormônios e outras enfermidades, o senhor citou aí câncer e outras coisas, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um casal cujo marido ele sofreu um acidente e ficou paralisado, né, da cintura para baixo, e ele entrou numa crise existencial muito grande, porque
ele estava tão preocupado com a questão sexual dele. Obviamente que nós indicamos um urologista para acompanhar toda essa questão erétil dele aí, mas o problema estava na mente dele, porque muitas vezes nós pensamos sexo somente como algo pênis-vagina, né? Mas o sexo ele é abraço, ele é beijo, ele é carinho, ele é afeto, ele é romantismo. Agora, não foi fácil trabalhar isso, essa afirmação de macho, de masculinidade, de virilidade, para alguém que estava agora numa cadeira de rodas e não conseguia mais, pelo menos na cabeça dele no primeiro momento, ser aquele homem viril, né? Mas tem ajustes até nessa área, né? E só para concluir o que a Yara diz, eu acho que quando essas questões todas que muda muito, esses hormônios muda muito, né? Andropausa para o homem, menopausa para a mulher, mas eu acho que a crise é maior quando já vínhamos vivendo uma crise, e aí agravou. Quer dizer, eu já estava com um certo desprazer, e aí eu posso usar isso, que agora sim está me dando um desprazer, mas isso agrava mais. Eu posso usar isso como, não, eu estou na menopausa, eu não tenho mais aquela vontade toda. Opa, vamos conversar sobre isso, vamos ajustar isso. Ou homem, nós entramos na nossa crise. É quando a Yara fala assim que nós temos que prazo de validade, você não estava se referindo a mim, né, Yara? Eu acho que eu ainda não estou com o prazo de validade, né? Eu tenho aí uns aninhos ainda, né? Eu vou olhar minha bula, quantos anos eu vou vencer, né? Mas é isso, a gente passa por uma nova etapa da vida, um novo momento. Eu acho que nós precisamos resgatar aquele romantismo. Quando lá na Bíblia fala assim, olha, volte às práticas do primeiro amor. Lá para a igreja de Éfeso, né? O apóstolo João recomendando voltar às práticas do primeiro amor. É a gente voltar a fazer aquilo que a gente já não fazia há muito tempo. Por questões de tabus religiosos, doutrinas religiosas, a gente não tira mais a noite do casal, a gente não se permite mais ouvir uma música romântica, a gente não se permite mais... não é heresia, viu, pastor? Tomar uma taça de vinho no jardim, no luar, batendo um papo agradável, agora nessa meia estação nossa aqui, né? Outono, inverno, sentir um pouquinho o ventinho frio, aquela brisa, aquele abraço que esquenta, ter a noite do jantar do casal, quando falou de filhos pequenos, titio, cuida do filho, né? Alguém cuida dos seus filhos, você tem uma noite especial, né? Descansar, respeitar esse tempo, resgatar, ser inteligente. Sexo é uma questão também de inteligência. Nós somos mais inteligentes que os nossos filhos. Nós vamos dar um jeito, se a gente se ama, não é verdade? Ok, pastor? Okay. Gente, foi delicioso demais aqui, viu? Olha, que coisa boa. Quero agradecer mais uma vez, pastor. Obrigado por você estar aqui comigo. Yara, uma graça a você. Aquele dia, você falou tão pouquinho que você estava rouca, estava gripadinha, não estava legal. Mas que coisa gostosa ouvir vocês e a gente tratar desse assunto com tanta tranquilidade, tanta seriedade, mas tranquilidade. Foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito vocês. Muito, muito mesmo. Depois vocês dão uma olhada nos comentários aqui. Não tem as considerações finais? Pode, vamos lá. Não, só para brincar. Quero mandar um beijo para... Não, é só para brincar. Eu acho assim que no início da nossa live, nós tínhamos aí perto de 1 milhão de seguidores. Parece que agora tem só 10. Mas não é que o papo foi ruim, não. Os casais já foram aproveitar, né? Aproveita essa noite aí, né? Obrigado, viu, pastor? Foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado, viu, Yara? Deus abençoe vocês. Muito bom. E quero agradecer você também que assistiu, participou aí conosco. Deus abençoe muito sua vida. Foi um tempo muito gostoso. Eu espero que aquilo que nós abordamos aqui, eu fiz várias perguntas, eu espero que aquilo que nós abordamos aqui tenha sido bênção para você, ou às vezes respondido questões que estavam aí no seu coração, né? E que às vezes você nunca perguntou, nunca abordou, nunca trabalhou.
Assista depois novamente, se você quiser. Passe, foi bom para você? Passe esse vídeo para outra pessoa assistir, né? Talvez aquela sua amiga lá no trabalho que já reclamou com você, aquele seu amigo lá que também está reclamando dessa situação. Mande o link para ele, fala, cara, eu quero que você assista esse vídeo aqui que vai responder aquelas questões que você me fez. Compartilhe, foi bênção, tudo aquilo que é bênção para nós, nós precisamos compartilhar. Amanhã será a nossa última live. Nós vamos falar sobre um tema também que é importantíssimo. Nós vamos falar sobre perdão. Né? Casamento precisa sempre, né? Existem coisas graves que aconteceram, que precisam ser perdoadas, mas o perdão também existem coisas mínimas, que a gente às vezes fala aqui, né? Que cada situação é um tijolinho, e aí a gente vai colocando tijolinho, 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 e vai construindo um muro. De repente o casal já não se conversa mais, porque existe um muro, porque não houve perdão, foram juntando as pedras, os tijolos. É sobre isso que nós vamos trabalhar amanhã. Vamos ter um casal de fora daqui de Campo Grande, vem lá do sul do estado para ministrar ao nosso coração. Quero convidar você a estar conosco. Eu estava aqui, estou me divertindo com as... Falei para eles, eu quero que depois eles deem uma olhada nos comentários. Estou me divertindo com os comentários de vocês aqui. Muito bom a participação de vocês, que Deus abençoe muito. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo. Que tempo gostoso tratarmos de um assunto assim de forma tão sadia, de forma tão inteligente. Que coisa gostosa. Que o Senhor esteja abençoando esse tempo para os casais que assistiram e para tantos outros que serão alcançados depois, que podem ser alcançados através das nossas atitudes, do nosso compartilhar. Que realmente o Senhor tenha usado essa noite de forma específica para tratar tantas pessoas, tantas situações, e que o Senhor continue fazendo isso. Obrigado pela vida do pastor Wilson, pela Yara. Obrigado, Deus, por esse tempo. Que o Senhor os abençoe grandemente no ministério, no dia a dia, no trabalho. Que o Senhor os honre, o Senhor os cubra com as tuas bênçãos, e a cada uma das pessoas que nos assistiu. Que o Senhor abençoe os casamentos, abençoe as casas, os lares, e que realmente a paz do Senhor seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Uma excelente noite para você, e vá colocar a palavra em prática em nome de Jesus. Deus te abençoe.